Idelberto. Bom dia, Idelberto. Seu Osvaldo. Bom dia, seu Osvaldo. Tudo bom? Juliana Siqueira. Bom dia, Juliana Siqueira. Tânia. Tânia. Bom dia. Xande. Xande. Dalma Olívia. Dalma Olívia, bom dia e bem-vinda, Dalma. André Renault. Andréia Renault, Peterson, Samuel. Tati do Paulo. Tati, bom dia, Tati. Paulo. João. Dona Kátia. Kátia, bom dia, Kátia. Caroline. Caroline, bom dia, Caroline. Dona Noemi. Dona Noemi. Oi, Noemi. Bem-vinda. Elcio Chaves. Celso Chaves. Elcio. Elcio Chaves. Desculpa, Elcio. A Dalma Lívia disse: bom dia, pastor. Que Jesus nos abençoe mais um dia e ore por minha cidade. Aqui a cidade é pequena, está morrendo de 6 a 10 por dia do Covid. Está tudo fechado, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Estamos clamando ao Senhor. O nome da cidade dela.
Já vai colocar aqui. Rose Teodoro. Rose, bom dia, Rose. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio. Luiz Fernando e a Kelly. Luiz Fernando e Kelly. E o Arthur. Arthur, bom dia. Monte Carmelo, Minas Gerais. Monte Carmelo, Minas Gerais. Carmelo. Deu Beto, né? Vamos lá. Wilson Pescador. Wilson, pescador. Bom dia. Vamos começar, meus irmãos, vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, pedimos a tua bênção maravilhosa sobre nossas vidas, pedimos, ó Deus, a tua intervenção, ó Pai, por misericórdia e por graça sobre a cidade de Monte Carmelo. Pedimos, ó Deus, também por Santa Catarina. Sabemos, ó Deus, que tu és o Deus Todo-Poderoso e tudo podes. Por isso nós clamamos a Ti, ó Deus. O Teu povo clama a Ti nesse instante. Clama, ó Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia para conosco. Perdoando, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. E atenda a nossas orações, ó Deus, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai eterno, tenha misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, orientando, abençoando, fortalecendo, ó Deus, nestas horas difíceis. Por isso, ó Deus, nós estamos clamando a Ti, sabedores, ó Deus, que Tu estás conosco, sabedores, ó Deus, da Tua palavra, e pedimos a Ti, ó Deus, por Tuas misericórdias nesse instante. Abençoa-nos e fortaleça-nos, ó Deus, nesse dia separado para Te cultuar, para Te louvar, para podermos juntos, ó Deus, estudar a Tua palavra. Perdoando-nos e fortalecendo-nos, nós clamamos em Cristo, Teu amado Filho. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos fazer o estudo da Palavra de Deus hoje na nossa escola dominical, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos como título no estudo de hoje, Aprendendo com as Dificuldades. Eu começo fazendo uma pergunta: será que nós podemos aprender alguma coisa nessa pandemia? Tem alguma lição nessa pandemia? Nestas mortes, nesses problemas, não é? É muito difícil, meus irmãos, nós aprendermos, é um grande desafio,
em aprender coisas nas tribulações, nas dificuldades que caem sobre nós. Por quê? Porque a estrutura emocional, psicológica do ser humano, ela se direciona especificamente aos problemas. E se nós não descuidarmos, nós vamos olhar para estas situações de uma maneira contrária à Bíblia, né? Porque, baseado no texto que nós acabamos de ler, né? A palavra de Deus nos ensina que tudo coopera para o nosso bem. Então fica difícil para nós associarmos as tragédias, as tribulações, as dificuldades ao bem, não é? Nós temos uma capacidade de analisar o bem como só coisa boa, porque nós não sabemos, por exemplo, que uma coisa que nos parece ruim pode nos levar a uma coisa boa, né? Por isso que nós temos que aprender a perceber, né? E a nos acomodar e ficarmos quietos no nosso canto, sem abrir a boca para falar alguma coisa que possa realmente ferir a soberania de Deus. E é exatamente uma das coisas que nós vamos aprender hoje. A primeira coisa, que lições podemos tirar das tribulações, que lições podemos tirar desta pandemia que aí está, né? Que misteriosamente o Senhor nosso Deus permitiu que ela acontecesse. Como tudo que acontece em nossas vidas, ela parte da primícia da vontade soberana de Deus, né? Então, uma coisa que nós temos que aprender logo de início, o que é uma pandemia, o que é uma dificuldade, o que aprendizado podemos tirar. A primeira coisa, meus irmãos, que nós podemos tirar como lição, é que quando Deus permite certas coisas na nossa vida, Ele está expressando, tá, a sua soberana vontade, né? Ele é soberano. E é muito bom que Ele seja soberano, porque diferente de nós, como pai, como alguém que ensina, às vezes nós não vamos usar as disciplinas adequadas. Mas Deus, Ele, infinitamente sábio, Ele aplica a disciplina adequada. O que podemos aprender? Primeiramente, que o Senhor nosso Deus é soberano, e que ninguém pode impedir o agir de Deus. Ele diz isso lá em Isaías 43, 13. Ele termina o texto, tem um versículo dizendo assim: agindo eu, quem impedirá? E esse aspecto tem trazido ao homem muito sofrimento. Por quê? Porque cria uma ansiedade de querer resolver as coisas, solucionar os problemas, né? Da nossa maneira, da nossa forma, porque a visão que a tribulação, que a angústia, que o sofrimento traz a nós, é uma visão humana. Então, humanamente, nós não gostamos. Nós queremos nos livrar do problema, né? E então começa aquela ansiedade, aquela luta, aquele sofrimento. E a palavra de Deus vem dizer para nós não ficarmos assim. Aí surge um problema. E aí está o aprendizado. Primeira coisa, Deus é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas, né? Ninguém pode resistir à vontade de Deus. Quando Paulo vai falar isso, lá em Romanos capítulo 9, está aqui no nosso próprio texto, 9 do 29 em diante, preste atenção no que Paulo se esbarrou quando ele vai falar sobre a soberania, né? Capítulo Romanos 9, do 29, do 19 ao 20, ele vai dizer assim para nós, ó, tu, porém, que dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Existe alguém que tem poder para resistir à vontade soberana de Deus? Não é? Quem és tu, o homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Hein? Quem és tu, o homem, para discutir com Deus? E nós temos uma tendência de querermos discutir com Deus. Nós achamos que Deus tem que fazer as coisas como devia de ser. A nossa maneira de ver tem que ser assim. E aí nós vamos aprender, meus irmãos, nas grandes tribulações, que Deus é soberano. Agindo eu, quem impedirá? E aí vai trazer diretamente para nós lições preciosas.
Quem poderia dar um conselho ao Senhor nosso Deus? Romanos 11, 33 ao 36. Você vai encontrar Paulo com dificuldade quando ele encontra a grande soberania, a grande sabedoria de Deus. Quando ele encontra a grande sabedoria de Deus em tudo aquilo que está acontecendo, nós vamos observar algo maravilhoso, meus irmãos. Quando ele vai nos dizer aqui a maravilhosa sabedoria de Deus. Meus irmãos, é necessário que o crente conheça bastante a Bíblia para passar por crise, para passar por problemas, para passar por tribulações, porque baseado na palavra de Deus, todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil de entender, não é? Mas é a realidade, porque Deus não brinca conosco, Deus não manda vir uma dificuldade, não permite situações difíceis na vida de um crente, tá? Porque ele gosta de ver o crente sofrer, porque ele gosta de ver a tribulação distraindo, prejudicando, não é nada disso. Porque Deus tem objetivos claros para ele e para nós. Uma sabedoria muito grande está envolvida nessas grandes dificuldades. A pandemia, por exemplo, do coronavírus, ela tem trazido para nós uma dificuldade imensa. Nós não conseguimos acompanhar o motivo e as razões. Nós fizemos um plano, o plano de Deus era outro. Semana passada nós tivemos o nosso culto lá na igreja, ficamos felizes, falando, poxa vida, agora eu acho que vai funcionar. Né? Aí o resultado, quando nós estávamos já planejando tudo, eu já estava aqui já fazendo os nossos planos e tudo mais, quando de repente o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, cortou. E cortou geral. E nós ficamos nervosos. E nós achamos que não pode. E o Senhor Deus tem feito segundo a sua soberana vontade. Ela não pode ser contestada, ela não pode ser entendida muitas das vezes, né? E nós descobrimos aqui em Romanos 11, 33, quando Paulo esbarra com a sabedoria de Deus, ele começa a estudar a soberania de Deus, ele vai estudando, quando chega um momento ele esbarra num ponto que está muito além do conhecimento dele. Então ele escreve aqui em Romanos 11, 33 até o 36, assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Às vezes nós achamos que podemos entender Deus, mas não dá, está acima da nossa capacidade. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Olha aí, ó. Dá para entender por que nós estamos passando por isso tudo? Por que tem morrido gente, morre crente, morre pessoas, acontecem tsunamis, mata 200 mil, acontecem vulcões, furacões, terremotos, e a Bíblia diz que tudo isso coopera para o bem daquele que ama Deus. Aonde é que está o entendimento disso? Onde está a sabedoria nisso? Ela está em Deus. Nós apenas temos que aceitar humildemente diante da grande soberania dele e pedir humildemente que ele nos faça entender. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ninguém deu nada a ele, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, agora eternamente, amém. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo. Um homem extremamente estudioso, um homem que do Espírito Santo estava com ele, inspirando-o a escrever a sua palavra, chegou a essa conclusão. O Espírito deixa bem claro para Paulo. Aqui você vai entender coisas que estão enraizadas na sabedoria e no conhecimento do Eterno. Quando as coisas entram para cá, no nível da sabedoria de Deus, Paulo chegou a dizer, quem poderia dar um conselho para ele? Senhor, você devia fazer assim, assim, porque o que o senhor está fazendo não é bem assim não, tá, Senhor? Tinha que ser desse jeito. Senhor, estou sofrendo tanto, né? Estou desempregado, a situação está ruim, o tempo vai ficar difícil para mim, eu não vou conseguir fazer. E nós vamos aprendendo nossos argumentos e vamos indo. E o Senhor deixa bem claro que tudo está sob controle, tudo está sendo feito conforme a sua soberana vontade e tudo é feito com uma sabedoria extraordinária, imensurável, para que cada um de nós venha a aprender coisas simples, a confiar no nosso Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem da igreja, para o bem daquele que ama a Deus. E nós temos que tomar providências para não entrar em conflito com essas questões.
É muito complicado, é muito realmente difícil para nós associar o bem que Deus está querendo para nós através da dificuldade, através dessas questões muito sérias. Nós vamos descobrir uma outra coisa que o Senhor Deus revela através das dificuldades para nós. São lições que nós estamos vendo aqui na pandemia, né? Primeiramente, que Deus é soberano. Quer dizer, nós não podemos achar que a nossa inteligência, nós não podemos achar que temos algum poder para fazer com que realmente as coisas mudem, porque a lição que Deus vai nos dar, já na pandemia ou em qualquer outra dificuldade que cai sobre o povo de Deus e que é para o bem dele, quais são as lições que nós vamos tirar? Primeiro, nós temos que aprender sobre soberania. Essa é a primeira lição. Não adianta ficar aí resmungando, pulando. Não, Deus está agindo conforme a sua sabedoria, segundo o beneplácito da sua sabedoria. Tá? E a segunda coisa que nós vamos descobrir aqui, meus irmãos, que é extremamente importante para nós, é que quando determinados problemas caem sobre nossas vidas, o Senhor Deus lá do céu, Ele está revelando a nós as nossas limitações. O ser humano, meus irmãos, está cada vez mais arrogante, presunçoso. O ser humano está cada vez mais agressivo com a questão das suas independências, né? E aí nós vamos encontrar dificuldade realmente, porque Deus, na sua soberania, Ele vai nos ensinar princípios extraordinários sobre nossas limitações, né? Jesus Cristo deixou isso muito claro quando Ele nos ensina que nós temos limites, nós não vamos conseguir ultrapassar esses limites. E quando nós somos confrontados com essas limitações, ou por essas limitações, como Deus pode nos confrontar para revelar a cada um de nós que nós somos limitados, que nós não somos super-homens. E mesmo que fôssemos super-homens, também tem limite. O Senhor Deus vai nos confrontar, meus irmãos, com os problemas, evidenciando em nossas vidas situações em que estão longe do alcance da nossa forma de resolver, ou de nossas forças para resolver. Deus tem permitido problemas na nossa vida que estão muito além das nossas forças, para que nós venhamos a descobrir nossas limitações. Nós temos uma tendência de acharmos que somos realmente, e muitas das vezes, aquilo que a tentação fez lá no Jardim do Éden. Se você fizer isso, você será igual a ele. Temos que tomar cuidado, porque o ser humano está começando a achar que é Deus. O ser humano está começando a achar que pode fazer o que quer, o que sabe, pode ultrapassar os limites, só que na realidade isso é uma questão impossível de acontecer. Porque nós realmente somos limitados, e bastante limitados, meus irmãos. Nós devemos de nos considerar, em termos de sabedoria, força, nós somos bastante limitados. Uma das características que nós vamos observar, que Jesus Cristo já começa nos ensinando, tá? É sobre as nossas limitações. Lá em Mateus 6,27, ele chega a dizer assim: não podeis acrescentar um côvado na vossa vida. Quer ver uma coisa que revela nossas limitações? A morte. Quem aqui tem poder para poder ultrapassar as datas da sua morte predeterminada por Deus e registrada lá no livro da vida? Ninguém. Você acha que pode adiantar, pode antecipar, pode ficar aqui vivendo o tempo que quer? Existe uma presunção humana realmente em busca disso, de buscar a eternidade física do corpo para permanecer nesse mundo. Quer dizer, prova já que, primeiramente, não conhecem as Sagradas Escrituras. E segundo, ultrapassaram na sua mente o que deveriam saber, suas limitações. Jesus disse: vocês não podem acrescentar nada na sua vida. Tá? O que Deus determinou para vocês vai acontecer. Ouviram? Vai acontecer. Ninguém morre antecipado. Mas fulano de tal pulou do prédio. Ele ia pular do prédio e ele ia morrer naquele dia. Acabou. São limitações nossas. Nós não podemos achar que Deus errou, que Deus falha na data, que se nós nos cuidássemos, mas se você parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, você vai durar 200 anos. Não vai.
Você pode morrer com 20 anos saudável, pode morrer com 90 saudável. Isso mesmo. Deus não precisa de doença, Deus não precisa de câncer, de acidente, de nada, para que a data que Ele determinou para a existência de cada um de nós se cumpra. Muitas vezes nós estamos iludidos. Como eu disse, nós somos presunçosos, achamos que podemos ultrapassar os limites que Deus nos deu. Uma vez uma pessoa disse para mim, mas Duval, mas quando que Deus fez com o rei Ezequias, ele falou o quê? Eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Então ele viveu mais do que devia, porque tinha sido dito a ele que ele ia morrer. Eu falei, não, Senhor, no plano de Deus, aqueles 15 anos fazem a parte. Deus não acrescentou humanamente, numa linguagem humana, deu a entender a ele que acrescentou, mas lá no céu estava escrito, ele faz 15 anos, então eu vou dar a ele, para que ele entenda que o período de vida dele é aquele, para nos trazer lições preciosas, para revelar as nossas limitações. Meu irmão, você que está me ouvindo agora, você acha que é o quê? Que pode forçar, que pode, não, eu vou ser. E uma outra característica de nossas limitações, meus irmãos, não está ligado somente à nossa existência física, está ligado também ao nosso conhecimento sobre o amanhã. Meus irmãos, e esse conhecimento sobre o amanhã tem sido para alguns um perigo tremendo. O ser humano sempre teve a intenção, o desejo de saber o que vai acontecer amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano. Muitas pessoas dizem assim, eu gostaria de saber o dia que eu vou morrer. Gostaria, você acha que isso seria bom para você? Não, não seria. Imagine quando começar a chegar perto da data, e você soubesse que não tem condições de ultrapassar aquele dia. Se o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, tivesse deixado para cada ser humano a data que ele iria morrer, você imagina a infelicidade e o sofrimento que nós teríamos nesse planeta. Aonde que o homem iria começar a correr desesperado em busca de solução para que alguém cure a doença dele ou que alguém mantenha ele vivo. Por isso Deus, na sua infinita misericórdia, não permitiu data para ninguém. Viu? Porque nós não só não podemos ultrapassar a data, como também não podemos mudar o amanhã. A pandemia está aqui. Alguém aqui tem poder na terra de mudar o amanhã? Não tem. Eu acabei de dizer para os irmãos semana passada, nós queríamos estar reunidos hoje na igreja, mas o amanhã é dele. E o que ele fez? Ele mudou de acordo com aquela soberania dele, já está determinado. E não são medidas, meus irmãos, que são tomadas uma atrás da outra, não. Isso já desde eternidade já está prescrito. Isso é soberania, esse é o nosso Deus. Esse é o poder grandioso do nosso Deus. O que cabe a nós é saber as nossas limitações, por isso vêm os problemas. Para revelar a nós, ele é soberano, para revelar a nós somos limitados. Pronto, somos limitados. O que prova nós temos que somos limitados? Não temos poder de viver mais do que aquilo que eu determinei. A Bíblia é clara, não adianta. Como eu disse, o crente tem que ler e estudar a palavra de Deus constantemente, se envolver com ela, para quando vierem os problemas, ele saber direitinho por que veio, como veio, e começar a fazer uma auto-reflexão para saber o que Deus está fazendo com ele. E com cada um de nós, cada um é tratado de uma maneira diferente. Não podemos mudar o amanhã. Jesus deixou isso muito claro. Quem somos nós? Mas nessa armadilha, nessa busca, nessa ansiedade por amanhã, você vai ver que o homem está aí, você vai ver na ficção científica, a expressão da ansiedade humana de saber o amanhã, criam máquinas, na ficção eles criam máquinas do tempo, voltam para trás, vão para frente. Uma vez eu vi um filme que voltaram tudo, até antes da existência da humanidade. Aí depois foram para frente, ultrapassaram tudo, chegou lá no final, não teve ninguém. Quer dizer, o homem tem essa ansiedade no coração de querer saber o amanhã. E o inimigo, meus irmãos, tirou proveito disso. Por isso que Deus adverte. Tirou proveito disso, daí surgiram os feiticeiros, daí surgiram os adivinhos. Quando chega no final do ano, as pessoas estão ansiosas, não é mesmo? Vou lá ver a mãe de Ná, ela vai dizer direitinho para mim o que vai ser daqui amanhã. Você vai casar, você vai fazer isso, fazer aquilo. Ei! Se afaste disso, que isso procede do diabo. Deus não revelou o amanhã por o homem. A única coisa que Deus revelou do amanhã para o homem é que Jesus Cristo vai voltar
o Apocalipse vai acontecer, o que está escrito aqui sobre amanhã. Isso você pode ter certeza absoluta. Mais nada. Tudo que foi profetizado para o amanhã vai acontecer. Por isso surge a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Não se veem por quê? Porque Deus ainda não cumpriu. Aí sim, o amanhã foi revelado nas Sagradas Escrituras para nós sem data específica. Mas vai acontecer. O único amanhã que nós temos acesso é as Sagradas Escrituras. É a volta de Cristo. Ele vai voltar. O Apocalipse vai acontecer. Ele vai acontecer. Quer saber sobre amanhã? Estude escatologia. Viu? Aí você vai descobrir o que Deus determinou para a terra. O que Deus determinou para o homem. Saber sobre amanhã é aquilo que ele registrou nas Sagradas Escrituras. Agora, a partir do pressuposto de que eu vou saber amanhã eu vou acontecer, não vai. Não entra por aí que isso é perigoso. É um caminho extremamente perigoso. Tá? E nós temos que saber. E que está acima das nossas forças, acima das nossas limitações. Somos extremamente limitados. Temos aprendido isso aqui na Covid. Há tempestades que estão acima das nossas forças. Existem tempestades que caem sobre a vida do povo, nossa, que está acima das nossas forças. Nós não temos força para poder mudar. A pandemia está aí, né? E estamos querendo fazer vacina. Vamos fazendo vacina, vamos indo. Aí o ser humano pensa assim, não, nós podemos alcançar com pensamento positivo, nós vamos lá. Não vai. Vai fazer aquilo que a graça e a misericórdia de Deus vai cedendo a cada dia para o homem. Vai revelando, porque já foi aprovado no céu. Prestem bem atenção, meus irmãos. As nossas limitações vão esbarrar na nossa falta de conhecimento da palavra de Deus e pode trazer sofrimentos graves para a igreja, para o crente, para o salvo, tá? Que não consegue perceber que ele não pode fazer certas... Não pode, não. Ele pode tentar, mas não vai alcançar. E que com isso ele pode correr o risco de achar que Deus não o ama, que Deus o abandonou e começar a murmuração. Muito cuidado com isso. Nossas limitações não vão realmente de encontro ao poder e à graça e à misericórdia do nosso Deus eterno. O que estamos aprendendo no que está passando hoje no mundo? Quando Deus, na sua infinita sabedoria, misericórdia e soberania, lá do céu, lá da terra, ele entra aqui no mundo e diz assim, parou a humanidade, pronto, bata um vírus microscópico, invisível aos olhos, ao olho nu, ele para o planeta. Nosso Deus para, a humanidade é obrigada a parar para pensar. Mas mesmo assim, a teimosia está aí, os desafios estão aí, a arrogância está aí, a presunção está aí, não estão aprendendo nada. E vai ser assim até o final da história da humanidade. O ser humano tem dificuldade de aprendizado porque não se curva diante de Deus humildemente. Não obedece ao Senhor Deus, não vão procurar em Deus solução para os seus problemas. E é interessante que quando nós começamos a olhar para o amanhã, começamos a ver lá na frente, achamos que podemos, nós temos que aprender uma outra coisa importante. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Meus irmãos, essa é uma lição que também temos que aprender nas dificuldades. Quando surgem as dificuldades, nós achamos assim, não, nós vamos fazer assim, assim, assim. Ao Senhor Deus diz assim, não vai não. Não é bem assim que eu vou fazer. Eu vou fazer do jeito que eu vou fazer, é esse aqui. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Nós temos a impressão, meus irmãos, que quando a gente começa a estudar essas coisas, tá? Surge uma impotência no nosso coração de acharmos assim, poxa vida, por que Deus está fazendo isso? Começamos com tanto porquê. Mas eu vou recomendar você trocar o porquê pelo para quê. Tá? Porque se você for procurar porquê, não vai vir resposta. Mas quando você procura por para que Deus está permitindo eu passar por isso, você está em busca de soluções que o Senhor Deus tem para o nosso problema. Para quê? O que poderia fazer? O que Deus quer fazer? E ao invés de ficarmos, meus irmãos, tentando querer discutir com Deus, colocar Deus no banco dos réus e achar que Deus... Não, cuidado, meus irmãos. Cuidado, porque não é por aí o caminho. Nós temos muita capacidade de avaliações bem abaixo da realidade divina. Por isso, meus irmãos, nós como filhos amados de Deus, nós somos queridos e o Senhor Deus já colocou isso no nosso coração.
tá? Ele está cuidando da igreja, ele tem lições preciosas para ensinar ao mundo, e a igreja está inserida no mundo, e tem lições preciosas para nós. Tem coisas que Deus vai fazer no sistema mundial que é para o bem daquele que ama a Deus. Meus irmãos, tudo que está acontecendo no mundo é porque Deus ama a sua igreja. Sabe por que isso aqui não foi destruído ainda? Porque a igreja dele está aqui. Nunca esqueçam isso. Porque a hora que ele tirar a igreja daqui, acabou, meu irmão. Não, aí já era. Aí vai vir mesmo para acabar com tudo. Tá? E nós temos que nos aprender com pandemia, com doenças pessoais, com doenças que nós temos, com crise financeira, com situações ruins. Por quê? Nós temos que aprender que às vezes nós somos o culpado. Né? Às vezes nós somos mesmo. Né? Meus caminhos não são os vossos caminhos, não. Vocês estão agindo por caminho de vocês, porque vocês estão achando que são de vocês. Não, vocês não são. Quantas vezes Deus teve que lidar com Israel e mostrar para Israel, vocês são culpados. Quando Daniel faz a oração dele lá no capítulo 9, tá? Ele diz assim, cabe a ti, ó Deus, a justiça, e a nós o corado de vergonha. Sabe por quê? Quando Deus revelou a sua justiça, deixou bem claro que toda a liderança de Israel e o povo estava realmente em pecado. E o profeta deixa muito claro uma coisa, o que cabe a nós é o coragem de vergonha mesmo, porque somos culpados. Mas Deus nos ama. Não foi por causa disso que Deus destruiu, e nem vai destruir. Ele vai nos ensinar através da dificuldade. Meus irmãos, tem coisa que o pecado na nossa vida que só aprende na bigorna, só aprende na marretada. Infelizmente, meus irmãos, tem pecado ainda dentro de nós que só sai de puxar com força, porque tem raiz. É difícil de sair. Mas Deus tira, não se ilude não. O Espírito Santo aqui na terra, ele arranca fora, tá? E aí dói, aí sangra, né? Eu costumo dizer que o Senhor nosso Deus tem uma grosa, ele vai purificando a vida da igreja, vai passando a grosa, é para tirar aquelas farpas da madeira, tá? Ele passa aqui na madeira, aí cada vez tira orgulho, vaidade, presunção, né? Sentimento de amargura, de vingança, a grosa está lá, ó. Só planeando a vida do crente, purificando-a, para que ele possa realmente ter um padrão estabelecido dentro do soberano, viu? Que quando manda uma dificuldade ou permite algo estranho para nós acontecer, é para o bem, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tá? Como andar nos caminhos do Senhor. Primeiramente, como andar? Nós devemos andar confiando em sua palavra. Nós só vamos acertar andar no caminho de Deus a partir do momento que nós confiarmos na sua palavra. A palavra de Deus é o mapa do caminho. Devemos andar conforme o Senhor Jesus Cristo aqui nos ensina. E conforme ele andou, isso vai ser dito por João. Você que diz que está em Cristo, assim também deve andar como ele andou. Jesus andou nos caminhos da vontade soberana do Pai. Custou caro, trouxe sofrimento, mas tudo cooperou para o bem da humanidade, para o nosso bem. Porque Jesus Cristo foi fiel à sua palavra. Segunda coisa, para ser fiel à palavra de Deus, nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Meus irmãos, tem muito crente entrando nessa floresta agressiva, cheia de perigo, né? Cheia de feras. Lembra quando Jesus Cristo foi levado ao deserto, deixado exposto às feras do deserto, aos demônios? Essa é a floresta que certas pessoas, crentes, querem entrar sem um mapa de como se conduzir ali. Resultado, ele vai se perder no meio daquilo ali. Ele pode se tornar vítima daquilo ali. Por quê? Não quer meditar, porque a palavra de Deus tem que estar aqui na cabeça. Se não tiver, meu irmão, quando você for para o serviço, quando você for encontrar esse mundão que rejeita crentes, quando você for entrar nesse mundo, ou nos nossos planos, onde a igreja não é bem vista, está sendo perseguida e está aumentando cada dia mais, tá? O povo está perdendo a noção. Agora, nos decretos do governador, deixou uma coisa clara: igreja não é essencial. Quer dizer, a mais essencial que existe das associações, no conceito do ser humano, ela não é essencial. O culto não é essencial. E aí eu pergunto para você, da onde está vindo a visão do não essencial? Eu não vejo assim. A igreja é extremamente essencial. Ela é que ora, ela é que intercede, ela que busca em Deus, e só ela tem acesso ao nosso Deus. O mundo não tem, Deus não atende a oração de ímpio. É muito triste ver isso. Vamos andar nos caminhos do Senhor, entregando nosso caminho ao Senhor, confiando nele. E esperar que ele vai fazer, o que ele vai fazer.
Quando você está na sua família e tem planos para a sua família e tem projetos de casamento com suas filhas, com seus filhos, quando nós temos tudo isso na nossa mente, colocando, pegue os nossos caminhos e entrega ao Senhor. Confia nele. Confiar aqui é porque está dizendo que você pode entregar. Porque ele é confiável. E de fato o Senhor Deus é confiável. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai revelar o caminho dele e vai nos moldar a andar conforme ele determina. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, mas os vossos pensamentos, como são entregues a mim, eu vou moldá-los de acordo com que você aceite. Os seus caminhos não são os meus caminhos, mas se você quiser entregar os seus planos a mim, eu vou revelar para vocês os meus planos e você vai ver que nós podemos andar juntos. Sim, meu irmão, confia nele e o mais ele fará. Ele vai adequar, ele vai mudar, ele vai tirar, ele vai colocar, ele vai fazer funcionar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, amados. É dessa forma que a palavra de Deus nos ensina o porquê de pandemia, o porquê de doença, o porquê de praga, o porquê do câncer, o porquê da morte, o porquê de tantas coisas que nós não queremos aprender. Mas não tem jeito. Ela veio para de encontro a nós a nos ensinar como andarmos no caminho dele. Meus irmãos, e por fim, o Senhor Deus vem revelar nessas situações difíceis que tudo acontece, tudo que acontece é para o bem. Ele vem revelar que nós temos que aprender a maior de todas as lições. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, meus irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus quando as coisas vão bem, quando a nossa situação está bem, estamos saudáveis, estamos trabalhando, a família está bonita, hoje é domingo, os filhos vêm com os netos, né? Senta na nossa casa, um vem almoçar, outro vem brincar, né? E vem aquele burburinho de família, já viu? Pois então, isso é bom, não é? De você falar assim, poxa vida, como o nosso Deus é bom e misericordioso. Eu amo o nosso Deus. Meus irmãos, amar quando nada vai bem é um desafio. Nunca esqueça isso. Amar a Deus quando as coisas não vão bem é um desafio tremendo para cada crente. Tudo, meus irmãos, nós temos que aprender sobre isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra-se bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, quando Deus, na sua infinita graça e misericórdia, e glória a Ele por isso, estende alguma coisa sobre a terra, sobre nós, que atinge a sua igreja, que move a igreja, Ele nos ensina princípios extremamente necessários para que eu e você venhamos a descobrir como é difícil e como é fácil amar a Deus quando as coisas vão bem. Ao Senhor Deus diz assim, tu me amas, Pedro? É mesmo? Pedro, tu me amas? Aí o Pedro fala que ama. Pedro, tu me amas? Ah, meus irmãos. Ô Pedro, tu vai morrer crucificado de cabeça para baixo. Tu me amas ainda, Pedro? Meu irmão, quando a coisa fica desse jeito, nós temos que aprender com muita dificuldade a amar a Deus acima de todas as coisas. Não murmurar, não tentar colocar Deus no banco dos réus. Nós temos uma tendência, meus irmãos, de murmurar, e não aprendemos que aquilo é bom para nós. Nós começamos com um resmungo. Por que está acontecendo comigo? Eu sou crente, dou dízimo, vou na igreja, louvo a Deus, canto no coral, sou presbítero, sou pastor, sou não sei o que, faz uma lista desse tamanho e coloca dentro do altar do Senhor e começamos a cobrar de Deus. Senhor, tu me deve. Indiretamente nós estamos dizendo isso para ele. Senhor, tu me deve porque eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa crente, eu sou uma pessoa que anda direitinho diante de ti. Ah, Senhor, não estou entendendo porque está me tratando desse jeito. Não estou, Senhor. Ah, Senhor, não está certo isso. Ah, Senhor, isso não é justo comigo, Senhor. Afinal de contas, eu sou tão fiel. Ah, meu Deus, o Senhor lá do céu está olhando para nós e falando assim, meu, esse aí é murmurador. Isso aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. Lembra como que murmurar naquele deserto? Quando a dificuldade veio, pensava que Deus virava seu inimigo.
Deus tem se virado contra eles. Meus irmãos, quando a dificuldade vem contra um crente, ou entra na igreja, ou entra na nossa vida, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca esquecer isso. Está passando por dificuldade, está ruim, então aprenda que está cooperando para o bem. Seja sensível, medite na palavra, estuda, descubra as coisas. E continue lutando, que você vai vendo que o Senhor Deus vai revelando lentamente as coisas para nós. Porque está nos moldando. Assim como ele fez com o vaso do oleiro, ele fala isso. Lembra lá em Jeremias 18? É isso mesmo. Assim como o vaso na mão do oleiro, é Israel na minha mão. Porventura não posso fazer o que eu quiser? Não sou eu, por exemplo, o oleiro, dono do barro? Tem coisas, meus irmãos, que é para nos moldar, é para nos trazer de volta os princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Não murmurar, não tentar colar Deus no barro. Nós colocamos, meus irmãos. Viu o que o Cladão fez lá? Botou a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me desse. Oi, mãe, se não tivesse me dado a mulher, eu estava bem, hein? Imaginou um negócio desse? Mas tá lá. Porque isso é o que o pecado faz. Eu achar que não é merecedor de sofrimento. Meus irmãos, nenhum crente, nenhum ser humano acha que merece sofrer. Porque na mente dele, ele acha que é perfeito. Que está tudo indo muito bem. Deus não pode permitir sofrimento na minha vida. Não pode. Afinal de contas, eu sou um servo amoroso, fiel. Não posso sofrer. Mal sabe ele. Pedro pensava a mesma coisa. Que tinha todas as condições do mundo. Jamais na cabeça do Pedro poderia passar a ideia que ele tinha um coração de traidor. Resultado, que ele tinha um coração de negação, que ele achava que amava tão profundamente que era impossível negar Jesus. Jesus olhou para ele e falou: não, Pedro, não é por aí. Ele está olhando para nós hoje na pandemia, está olhando para nós hoje nas nossas doenças, está olhando para nós nos hospitais, está olhando para o seu povo nesses lugares. E nós lá, se não tivermos a sabedoria de submetermos à soberania dele, nós vamos chegar a uma conclusão que somos o certo e ele é o errado. E cuidado, meus irmãos. Deus nos ama tanto que ele olha para nós e diz assim: você não se conhece, por isso eu estou ensinando vocês. É necessário eu corrigir o mundo. É necessário. Jesus disse: é necessário que essas coisas aconteçam. Logo depois, então, vai vir a solução. E é isso que nós vamos encontrar, meus irmãos, na palavra. Nós vamos aprender, meus irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeira delas, sobre a soberania. Deus é soberano, ninguém pode interferir nisso. Sobre as nossas limitações, somos extremamente limitados quando Deus age dessa forma. Para revelar nossas limitações, para nos fazer andar nos seus caminhos e para aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas, é necessário acontecer coisas na nossa vida. Aí nós vamos compreender, de fato, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E vamos concluir, meus irmãos, com o Salmo 119, versículo 71. Salmo 119. Quando a coisa estiver ruim, leia Salmo 119, versículo 71. E tire a conclusão do salmista. Ele diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Da onde que ele tirou que é bom passar por aflição? Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Mas ele vai dizer por quê? Para que aprendesse os teus decretos. Deus ensinando através das aflições. É o que o salmista vai dizer para nós. Foi-me bom ter eu passado pelas aflições, para que aprendesse os teus decretos. Glória a Deus por isso. E vamos abrir o nosso coração para que ele realmente nós possamos aprender sobre a sua soberania, sobre nossas limitações. É isso, meus irmãos, nós temos que aprender diante do nosso Deus em tempos difíceis. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. E nós vamos encerrar, tá? Com uma oração, mas antes da oração, como os irmãos sabem muito bem, Santa Catarina entrou em sistema de emergência e fecharam-se, por enquanto está fechado só o final de semana,
que começa às sexta-feira às 11 horas, vai até segunda-feira às 6 da manhã. Todas as atividades, todas, nem praia, nem nada. Isso é bom, meus irmãos, para que traga disciplina, né? Porque a gente sabe muito bem que muitas das vezes nós somos indisciplinados. E pelo fato de sermos indisciplinados, a coisa não vai resolver, né? Tem que partir desse princípio, disciplina. E nós, como povo de Deus, temos que demonstrar isso para o mundo, tá? Porque a palavra de Deus nos deixa bem claro lá em Isaías, que quando vier a praga, entre na tua casa, fecha a porta e deixa passar. Não vem para cá bancar herói, viu? Tem limitações, vamos respeitar. Já falei e digo para vocês, isso não significa perseguição de igreja e nem teste de fé. Ah não, na igreja não acontece nada. Cuidado que podemos ir contra a vontade soberana de Deus sobre os nossos ensinos, nossos aprendizados. Viu? Vamos continuar da mesma forma, vamos caminhando, vamos orando, vamos estar aqui, tá? Não precisa você achar que só na igreja se adora a Deus, Jesus deixou isso claro. Tá? Que não só em Israel, nem em Jerezinho, mas em espírito de verdade. O que precisa aprender é que quando estiver em casa, na hora do culto, é a mesma coisa que estivesse na igreja, reverência, muita reverência. Assista o culto no horário do culto, assista a escola dominical no horário da escola dominical. Tá? Porque na igreja você vai lá, tem horário, você não vai lá às 3 horas da tarde e vai ver. Ah, mas eu não podia, não. Então você não podia ter ido na igreja. Então preste atenção. Disciplina para isso. Tá? Muita atenção, distração, né? As pessoas não podem tratar o horário de culto, horário de estudo da palavra de Deus, como se fosse fora de lá. Não é. Reverência, amor a Ele, respeito, porque é a mesma coisa. Vamos orar então, meus irmãos, encerrando esse momento de culto. Aniversário do Beto hoje. Ah, tá. Gilberto. Nós temos também, meus irmãos, que fazer uma intercessão, uma oração de intercessão pela cidade de Monte Carmelo, em Minas Gerais. A coisa lá está apertando, o vírus está acelerando. E, portanto, meus irmãos, nós como povo de Deus vamos interceder ao nosso Deus. Uma das lições preciosas que nós temos que aprender nesses períodos que tudo coopera para nós aprendermos a interceder um pelo outro. Tá? E temos que aprender isso. Vamos interceder para o Monte Carmelo, vamos interceder para Santa Catarina. Tá, meus irmãos? Vamos colocar dentro do altar de Deus para que Ele exerça a sua misericórdia, a sua graça, porque Ele ouve o clamor da igreja. E também temos motivo de alegria hoje. Nosso irmão Idelberto está fazendo mais um ano de vida. Deus concedeu a ele mais um ano de vida. Não é mesmo? Deus te abençoe, Idelberto, cada vez mais, aprendendo que um ano já se passou. Ah, se passou bem, se passou mal, Deus lhe deu mais um ano. Esse próximo que Ele está lhe dando, se for da vontade dEle, você e eu, todos nós, possamos viver de acordo com a vontade soberana dEle. Ok? Então nós vamos orar agradecendo a Deus por isso, pelo aniversário do Idelberto e também pedindo a Deus pelo Monte Carmelo. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra escrita, que traz-nos, ó Deus, o entendimento, nos motiva, trazendo esperança e compreensão, ó Deus, que tu estás não somente no comando das coisas, mas que tu, ó Deus, está não somente no comando, mas interessado em nos ensinar coisas preciosas como a tua soberania sobre nossas limitações e nós como andar nos teus caminhos e o aprendizado de te amar acima de todas as coisas. Nós clamamos a ti, ó Deus, agradecendo por isso, porque tu és o Deus amoroso, tu tens nos fortalecido. Mas também temos diante de ti, ó Deus, as nossas intercessões. Clamamos a ti nesse instante, ó Deus, que tu olhe com carinho, com cuidado a igreja, Senhor Deus, que está em Monte Carmelo, lá em Minas Gerais, ao povo daquela cidade. Tenha, Senhor Deus, a tua graça e a tua misericórdia direcionada para lá, solucionando aqueles problemas de lá, ó Deus, como tu tens feito em todas as partes do mundo. Também clamamos por Santa Catarina, ó Deus, venha olhar para o nosso povo, venha nos guardar e nos proteger. E também te louvamos, ó Deus, porque tu nos dás motivo de alegria, concedendo a nosso irmão Idelberto mais um ano de vida. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu o abençoaste neste ano. Ele tem motivo de graça, ele tem motivo de agradecimento diante de ti. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu usaste da benevolência, da misericórdia, da tua graça na vida do Idelberto. E como tens feito, ó Deus, na vida de todos nós.
Obrigado, Deus, pelas tuas bênçãos nesse dia maravilhoso que tu nos concede. Perdoando assim os nossos pecados e nossas falhas diante de ti. É o que nós clamamos em Cristo, teu amado Filho. Amém, Pai. Até a noite, se o Senhor Deus assim nos permitir.